volta no nosso Rede Verdade do Sistema Arapuã Band e continuando a entrevista com o Dr. José Lucas, advogado especialista em direito eleitoral nas eleições agora de 2024. Muitos problemas, né, tem gerado nessa questão de rede social, inteligência artificial, mas deixei um questionamento para ele antes do intervalo. Né? Até quando pode ir os movimentos eleitorais? A eleição será no próximo domingo, de domingo que vem a 8 dias, e começará às 8 da manhã até às 17, mas até quando pode ir movimentos, arrastões, carreatas, horas antes do pleito eleitoral? Isso. Tanto os atos de campanha realizados em rua, comício, passeata, carreata, como também a propaganda eleitoral veiculada em rádio e televisão, o horário político, o horário de propaganda eleitoral gratuita, as inserções diárias, elas podem ser realizadas até 48 horas antes do dia da eleição e só podem ser retomadas para as cidades que tiverem segundo turno a partir de 24 horas depois do dia de realização das eleições. Há uma diferença interessante sobre a propaganda realizada em rede social. A propaganda realizada em rede social ela pode ser feita livremente até o dia da eleição, sem problema nenhum, desde que não haja pagamento, desde que não haja impulsionamento. Então, aquelas propagandas impulsionadas que nós recebemos nas redes sociais e vemos ali embaixo, patrocinado, elas só podem ser veiculadas também, o patrocínio só pode ser efetivado também até 48 horas antes da realização do pleito. Baseado nessa sua fala, e as movimentações, por exemplo, pessoas que decidiram, um grupo de pessoas decidiram que vão para a esquina fazer um bandeiraço, né? Às vezes até sem a autorização do próprio candidato. Pessoas que se reúnem e vão para uma praça na cidade e vão lá se reunir, todos eles com a camisa, com a cor característica de um grupo político. Isso pode trazer algum prejuízo para a candidatura, mesmo que não tenha autorização da coligação? Esse é um ponto interessante. Se algum grupo de eleitores espontaneamente decide realizar esse tipo de ato, esse ato ele vai ser denunciado. O Tribunal Eleitoral ele tem aplicativos, inclusive, para se denunciar propaganda irregular, o Pardal. Então, quando isso for denunciado, a fiscalização do Tribunal Eleitoral, muitas vezes até com o apoio da polícia, vai lá e vai dispersar esse tipo de evento. Agora, caso seja percebido um estímulo, caso seja percebido uma coordenação que parta da gerência de campanha dos candidatos, aí você consegue também fazer uma representação por propaganda irregular. E aí o candidato e a coligação são responsabilizados. Mas aí o ponto é esse. Você tem que comprovar no processo judicial que havia o conhecimento, que havia uma coordenação. Então o candidato chega para o seu gerente de campanha e diz, olha, a gente não pode não, mas combine com o povo para eles espontaneamente irem. Então esse combinado, ele pressupõe uma ciência do candidato. E essa ciência é prejudicial. Fiz esse questionamento, por exemplo, principalmente a cidade do interior. Chega do sábado para domingo, no dia que antecede a eleição, uma grande quantidade de motos. Né? O pessoal abastece as motos lá e vão lá rodar a cidade, sair buzinando, tal. Isso, de alguma forma, por isso que eu fiz o comentário, se pode caracterizar algum tipo de penalidade eleitoral, né? Mesmo que ele não tenha sido orientado, mas que, teoricamente, quem está em casa acompanhando, acredita que tenha sido, né, a mando dos candidatos, ou do candidato citado, ou que a cor da camisa possa se caracterizar. Por isso que eu fiz esse questionamento. Exato. A questão aí, de fato, é que o ônus da prova vai caber a quem provocar, seja o Ministério Público, seja a coligação adversa. Mas realizando essa prova, aí o candidato ele pode sim ser responsabilizado por propaganda eleitoral irregular e a multa ela varia de 5 a 25 mil reais a depender da gravidade do fato. Doutor José Lucas, agradecer ao senhor por ter aceitado o nosso convite, falarmos aí nessa reta final sobre esse período que resta, né, de 9 dias do pleito eleitoral. Agradecer ao senhor pela vinda e deixar que o senhor possa fazer aí não uma avaliação, mas que o senhor possa mandar um recado para quem está em casa, não só para os candidatos, mas para os eleitores, para esses últimos dias e para não infringirem as leis eleitorais. Obrigado, Rudnei. Obrigado também ao Sistema Arapuã pela oportunidade. É sempre bom retornar aqui. E essa avaliação final é justamente aquela minha fala inicial. O período eleitoral foi marcado, de fato, por uma judicialização muito grande, muitas representações de propaganda irregular, muito candidato ganhando direito de resposta, perdendo inserção, enfim. E isso
na verdade, é um alerta que nós temos que ter para o fim da campanha. Não é porque nós estamos chegando no fim que as regras começarão a ser desrespeitadas, que a Justiça Eleitoral vai começar a fechar os olhos. Pelo contrário, eu acredito que haja aí uma maior vigilância. Então, para os candidatos e também para os eleitores que podem ser alvo dessas representações, o interessante é que haja uma obediência à legislação eleitoral e principalmente porque é algo salutar. As leis eleitorais, elas vêm justamente para garantir a proporcionalidade. Obrigado aí a um dos maiores advogados e jovem advogado do direito eleitoral, ele que o doutor José Lucas conhece muito bem da política e como isso funciona na parte da advocacia. Agradecer a todos pelo carinho da audiência. Nós voltaremos na próxima segunda-feira, a partir das 14 horas, em mais uma edição do seu Rede Verdade do Sistema Arapuã Band. Um abraço a todos, bom final de semana.